Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Mais um capítulo aqui, mais um episódio, melhor dizendo, porque capítulo não é novela, né? E no dia de hoje, pai, eu tenho me surpreendido, viu? Cris, a gente sempre cai no mesmo, né? Pô, será que semana que vem eu vou conseguir trazer uma pessoa tão legal como foi a pessoa da semana passada? E cada vez tem me surpreendido mais. Hoje, a querida Adriana Prete, ela é sensacional. E ela vai falar muito hoje com a gente sobre os rumos da advocacia, que é o propósito principal, né, do nosso bate-papo aqui. Mas ela vai falar muito de humildade, soft skills, e como o estudante de direito tem oportunidades na advocacia. E olha, ela tinha um currículo bem impressionante, viu? Eu fiquei muito impressionado. Vou até ler, porque é muita coisa, eu não consegui decorar. Ela é advogada, obviamente, consultora jurídica, ela atua já na área civil, empresarial e trabalhista há mais de 25 anos. Ela é sócia fundadora do escritório dela, Prete Sociedade de Advocacia, com sede em São Bernardo, física, mas atende o Brasil inteiro. Ela é graduada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pós-graduada em Processo Civil pela PUC, difícil longe, hein? Na época tinha que ir presencial, dava muito trabalho. Mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Unimes, adoro essa matéria. Pela universidade, que é a Universidade Metropolitana de Santos, professora universitária, tem mais de 20 anos, lecionou em várias faculdades do estado de São Paulo e hoje ela está na São Judas desde 2011, para poucos, hein? Tem que amar muito a profissão. É uma profissão de entrega, né? A docência é a devolução materializada ali, né? É o amor efetivo, né? E ela está lá até hoje. Ela é mediadora e conciliadora de conflitos, mentora de carreira jurídica e palestrante. Ela é vice-presidente da OAB São Bernardo do Campo, nossa querida OAB, 39ª subseção, e conselheira do Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres do município de São Bernardo do Campo. Uau! Gente, olha, não sei para vocês, provavelmente para vocês também seja, mas para mim é uma honra muito grande ter você aqui. A honra é minha. Muito obrigado por ter tirado uma parte da sua agenda, que eu sei que é muito concorrida, muito lotada, sei que você tem um compromisso daqui a pouco. Imagina. E eu agradeço muito por ter dado o bem mais precioso da sua vida, que é o tempo, para tentar ajudar essas pessoas que estão ouvindo. Então, fica com o capítulo de hoje, espero que você... Beleza. Esse microfone, acho que deve ser o mesmo de onde você grava, acho ele sim. Tira até... Passou uma ambulância, não pega. Sério? É bem que legal. Que legal. E aí... Quando eu montei isso daqui, já faz uns anos, foi na pandemia que os podcasts eles deram uma estourada. E aí, como era tudo muito novo, eu comecei a fazer um negócio que não tinha nada a ver. E aí dava muito trabalho e eu achava super contraproducente, e aí eu comecei a confundir as pessoas. Falei assim, ué, mas agora você tá fazendo o quê? Você é advogado? Ou você... E aí eu meio que abandonei. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a pensar o seguinte: por que não devolver? Devolver o quê? Devolver para a advocacia o que a advocacia deu para nós. Então, o objetivo é fazer alguma coisa... E a galera jovem, né? Sem nenhuma entrelinha, Sim. sem nenhum... Não quero vender nada, a gente não quer fazer nada, é só para devolver e dar talvez igual o que está acontecendo hoje lá no Enja. E também não teria nada de errado vender. Se a gente quisesse, se você quisesse transformar isso num produto, né? Porque a gente porque a gente sabe que a gente pode fazer isso, só não pode fazer daquela forma... escrachada, né? Mas é legal, Mas a ideia é devolver, porque a gente está vivendo um momento de transição muito importante, você deve ter percebido também. A gente veio de uma geração... analógica, os nossos pais. Nós somos analógico-digitais e agora estão entrando 100% digitais. Pois é. E o consumo do nosso trabalho, ele já é praticamente 80% digital. Então o cara, ele não vai mais vou lá na Marechal procurar um advogado. Não existe. Não, é verdade. E quando o coleguinha chega pra gente, ele já pesquisou o que aconteceu com ele e ele já chega muito mais preparado. A maioria sim. Então, assim, como será para os jovens advogados? Então, o convite, a reflexão é mais ou menos nesse sentido. Falar assim, olha, a experiência que nós temos... É muito dinâmico, né, Oliveri? E aí, a plataformização... Não, nem fala. Mas olha que legal. Ontem eu tava vendo no... Enfim, eu gosto muito de estudar. Na pandemia, eu sempre gostei de estudar coisas diferentes, fora do direito. Porque o direito é nossa obrigação estudar. Sim. A gente tem que estudar todo dia, sempre, né? Uhum. Mas aí, eu gosto de estudar coisas relacionadas a
desenvolvimento pessoal, relações, marketing, enfim. Eu também. Várias coisas diferentes. Adoro ler coisas Pra diferentes. abrir a cabeça, que a gente fica muito quadrado no catecismo ali, né? Pra aprender coisas diferentes, né? E aí, eu participo de um monte de grupos de WhatsApp diferentes também, dentro do direito e fora. E ontem, olha que legal, eu tava vendo umas mensagens num grupo que é de um grupo de direito da saúde, que eu gosto de acompanhar, não atuo especificamente na área, mas gosto de acompanhar. E aí, uma advogada falou assim: que IA vocês estão usando na advocacia? E aí, rolou lá um debate, e aí, em um certo momento, uma pessoa falou assim, ChatGPT. Aí eu pensei, nossa, o advogado, aquela pessoa não conhecia exatamente ainda, claro, já ouviu falar, mas não conhecia a ferramenta. Eu pensei, eu já tô há 1 ano usando o ChatGPT, já tô indo pro Claude, né, que o correto acho que é Claude, mas enfim... E porque a IA tá mudando assim, então se a gente não se atualizar, se você não conhecer as ferramentas, você fica para trás. Na nossa época, demorava 10, 20 anos para você ficar ultrapassado. Sim. Hoje demora 6 meses, 6 dias, 6 semanas. Não existe capacitação que não se torne obsoleta em 24 horas. A gente dorme igual criança pequena. Dorme de um jeito, acorda de outro. Nossa, mas ontem você não fazia isso, hoje você tá fazendo? Como que é assim que tá? Muito maluco. A gente tá passando uma... É engraçado, é muito maluco, mas é surreal. Porque eu falo, não parece que eu tenho a sensação que a gente tá vivendo... que nós vivemos já 200 anos em 20. E a gente vai viver mais 500 anos em 10. É um negócio meio louco. E participar dessa fase de transição, eu acho que é um privilégio. A nossa geração, a minha e a sua. Porque nós aprendemos a brincar na rua, nós fomos no balcão do fórum pegar o processo, fazer carga, escaneamos, digitalizamos. Nossa, você fez um negócio que ninguém nunca vai saber, que é aquele scanner de mão, né? Era chiquérrimo. Quem tinha aquilo lá era o supra-sumo. Nossa, eu lembro. Era o estagiário chique. Tirava aquele trambolho, que era aquele trambolho desse tamanho. Aí você... ficava lá, aquele monte de estagiário olhando, né? E as pessoas hoje em dia, elas não têm nem noção de como é folhear um livro, folhear um processo, que eles baixam aquele aplicativo da Amazon e tem o livro dele ali no dispositivo, e também o processo ele rola, é o ID, é o evento, é a folha. Isso. Evento é do EPROC. Minha nossa senhora, aquele EPROC maldito. Outro dia eu perguntei na sala de aula, gente, vocês já foram no TJ? Cara, 8º semestre. Sim. O pessoal não conhece, porque não conhece fórum, né? E eu falo, gente, sou apaixonada pelo TJ. Né? Aquelas portas pantográficas do elevador. Isso, aquele elevador do século XVIII ainda. Medo danado de travar. Os tapetes vermelhos, bonito, né? A galera não conhece porque... porque eles nasceram em outro momento e se formaram em outro momento. Então, a gente viveu, não é... Parece meio aquele papo de que, na minha época... Quando eu cheguei aqui era tudo mato. É assim que o pessoal fala? Mas era muito legal. A gente vê uma fase que, eu tinha amizade com o pessoal do cartório, acho que você também. A gente fazia amizade com o cartorário, com o juiz, com o escrevente, com todo mundo. A gente ainda tem, mas é mais difícil hoje. As relações são mais porosas, né? São mais distantes, é muito complicado. Eu sinto falta disso, porque eu adoro pessoas, eu gosto de pessoas. Falar com o robô é legal? Mas faz parte hoje, né? Eu acho que eu concordo com você. O direito hoje, se o advogado, ou o juiz, ou o promotor, ele não gosta de pessoas, ele escolheu a profissão errada. Porque é o tratamento do litígio, muitas vezes, ou uma composição, envolvendo relações interpessoais. Sim. Não só da pessoa com as coisas, mas das pessoas com as pessoas, mais das vezes, né? É isso mesmo. E eu percebo que esse distanciamento vai fazendo com que a gente crie um avatarzinho ali, e vai deixando... Ele vai sendo menos humano. O coleguinha ali... Eu sou mais humano do que você. O egoísmo... Ainda que implicitamente a gente tem muita dificuldade de afirmar isso, mas é uma coisa do nosso cérebro, que ele é muito primitivo, né? Sim. E na medida... É igual treinamento militar. Ele não mira numa pessoa, ele vê uma bolinha. Um alvo. É o alvo. Então, qual é o nível de sensibilidade que eu tenho que ter para lidar com as vicissitudes daquela pessoa que está contratando a gente ou que está procurando a prestação jurisdicional? Porque a gente não vende PDF, a gente vende solução de problemas. Como que eu faço para solucionar o problema do colega? Eu tenho que ter minimamente empatia para me colocar no lugar dele e saber, eu sei que você está, eu imagino que você esteja sentindo.
A gente trabalha com dores de pessoas, de seres pessoas. humanos. A máquina veio para ajudar e vai ajudar e já está ajudando muito. Nós eu e você, que já utilizamos a inteligência artificial no nosso dia a dia, sabe que nós estamos sendo muito ajudados, auxiliados. Isso aí, para fazer aquela correção. A ponte, partindo da premissa de que você é tal, aponte para mim os pontos de falha dessa petição. Com certeza. Para me ajudar a convencer o órgão jurisdicional e o perito, no meu caso específico. Resumos. Nossa, é fantástico. Esqueci o nome da palavra aqui. Roteiros, ela é muito boa. Isso, é verdade. Mas ela não pode substituir. Não, o nosso olhar. O olhar. A nossa escrita. O advogado, ele é o primeiro juiz. E aí, a etimologia da palavra sentença é de sentir. Então, se a gente deixa de sentir aquele contexto ali, aquela vicissitude, a chance de nós sermos substituídos é muito grande. É isso mesmo. Nós vamos ser meros tarefeiros. E toda atividade que pode ser descrita, ela pode ser substituída por uma IA. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de como usa. E sem falar do uso dela para o mal, né? Que tá na coqueluche esses dias aí, daqueles promptos ocultos para burlar. É um absurdo, né? Um absurdo. E assim, só muda a ferramenta, porque em todas as profissões, não só no direito, mas todas elas têm bons e maus profissionais que vão usar a tecnologia para o mal. E a legislação aplicável é a mesma, né? É a mesma para todo mundo. A punição vai ser exemplar na maioria dos casos. Mas você sabe que eu acho que, assim, o que vai diferenciar o profissional, né? Mesmo na era da inteligência artificial, da inteligência generativa, é aquele que trabalhar as suas soft skills. Por isso que eu estudo muito, eu acho que você é dos meus, né? A gente estuda muito, ao mesmo tempo que a gente estuda as hard skills, que você precisa entender de inteligência artificial, de todas essas questões técnicas e novidades tecnológicas, mas se você não souber lidar com as competências socioemocionais, se você não entender o outro, a partir de si mesmo, aliás, a primeira coisa, você precisa começar a se estudar. Eu falo que a gente tem pouco tempo nessa vida. Eu falo hoje, no auge da minha metade da vida, para não falar minha idade, no auge da minha metade da vida, eu acho, ou perto da minha metade, eu penso que hoje eu falo, nossa, eu queria tanto ter a maturidade que eu tenho hoje quando eu tava lá na faculdade. Óbvio que a gente teria que ser como o Benjamin Button, aquele que começa do final pro começo, mas não dá. Então, eu falo, 100 anos, e hoje o homem tá vivendo, né? O ser humano vive 100 e poucos anos, é pouco pra gente se conhecer, né? E a gente tem que, todos os dias, buscar esse conhecimento, aplicar conosco e buscar também entender melhor o outro, porque quem não buscar esse conhecimento, eu acho que tá fadado a viver ali realmente sozinho na frente do computador. Sabe quem pensa igualzinho você? O Walt Disney. O Walt Disney tem um livro muito importante, bem fininho, que dá para ler em um dia, que ele chama-se Método de Encantamento de Clientes. O Método Disney de Encantamento de Clientes. E tem uma parte lá que ele fala... Isso tô falando de um livro de décadas, tá? Sim. E ele fala em um determinado momento que, assim... A Disney e nós não temos que ser melhores do que os nossos concorrentes fazem. Porque os nossos concorrentes, e digo isso sem nenhum desmerecimento, eles são muito competentes em fazer o quem, o que, como e por quê. Isso a internet ajuda, a inteligência artificial ajuda. Mas a atenção nos detalhes, na pessoalidade. Então, o Walt Disney, ele dizia, e esse livro fala que a Disney, ela se preocupa embora no parque deles, cada pessoa vai ter 70 experiências ruins, nós temos que dar 70 mil experiências boas para aquela pessoa. Porque na hora que ela sai, ela fala assim, eu fiquei 3 horas na fila para ver o Mickey. Aproveitei um brinquedo de 1 minuto e ainda saio de lá e querendo voltar para a fila. E trago a gente junto, trago convidados, trago família. É isso. Então, esse processo de encantamento, ele faz parte também do nosso dia a dia. E justamente nesse sentido que você muito bem disse. Ligou, eu atendo, do acolhimento, da empatia, e uma pessoa ali falando com ele. Sim. Porque a IA, hoje, não só na advocacia, no direito, mas como na medicina e na alimentação e tudo mais, mas olha uma frase que eu ouvi, eu acho muito legal. A IA, ela é boa para fazer o diagnóstico, mas quem assina a receita ainda é uma pessoa. Sim. E o mesmo serve pra gente. Se eu delego para um terceiro robotizado o poder de ele assinar minha receita... Sim. Qual é o meu papel nessa estrutura? Não, e tanto o advogado, como o juiz, como o promotor, quanto mais eu deixo
ele como protagonista e eu só ali como revisor, porque todo mundo do CNJ fala, os ministros Sim. falam, não, aqui é sempre monitorado por uma pessoa. Será? Nem sempre, né? Nem sempre. A gente sabe que nem sempre. E é humanamente compreensível, Sim. né? Mas tem que ser, né? Ainda mais em atividades como a repetitivas, nossa. assim. Não, eu acho que, claro, algumas tarefas, como por exemplo, Juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade, resumo de documentos, a gente sabe. Porque é pra isso que a inteligência tá aí. Mas agora, uma sentença, uma peça, uma inicial, uma contestação, uma apelação, enfim, os documentos, um recurso ordinário, né, na área trabalhista, claro. As peças principais do processo, a gente não vai subir uma peça num processo sem passar pelo crivo humano. Não deveria, pelo menos. Sim. Deve estar acontecendo aos montes. Sim. E eu falo assim, eu tenho tomado muito cuidado, mas muito cuidado. Eu não faço uma revisão, eu faço 2, 3, 4 revisões. Por quê? Eu não quero jamais ter que passar pela situação de juntar uma jurisprudência falsa, porque está acontecendo, inventada, né? Falsa ou enfim, modificada. Então, eu tomo muito... Eu prefiro buscar ainda a jurisprudência nos repositórios diretamente. Oficiais. Isso, eu ainda faço isso. Eu também. Para essa finalidade, eu ainda não tenho coragem. A alucinação é inevitável. Isso, morro de medo nesse sentido. Ainda da IA, nesse sentido, eu não utilizo para isso. E eu gostaria de saber de você, qual é a sua percepção dos alunos de direito de hoje em dia? Porque você é professora há bastante tempo e você está ali, no fervor da galera mais jovem que está chegando. Eles têm essa visão, ou durante o curso da faculdade de Direito, ou quando eles saem nos cursinhos para OAB, que a atividade da advocacia ela tem que ser tratada como uma atividade institucional e meio retrógrada, onde só o conhecimento vale, ou eles já têm a mentalidade de que o escritório tem que ser tratado como uma empresa? Não que uma dessas é certa e a outra esteja errada, mas... Sim. Você percebe isso? Nossa, Olivieri, você sabe que eu converso muito com eles isso, porque eu falo, gente, eu me formei há 20 e tantos anos, há 27, 28 anos atrás, eu fui formada para o litígio, para a briga, para, né, de fato, para o contencioso, e ninguém nunca falou que eu precisaria estudar o ser humano, estudar relações interpessoais, que eu seria uma negociadora, que eu precisaria saber sobre liderança, que eu precisaria saber sobre negociação, sobre soft skills, ainda tivesse outro nome, não se dava esse nome na época, mas ninguém nunca me falou isso. Nunca. Então, Adriana, você tem que saber o quê? Direito e ir para audiência. Era processo de venda. Nunca. Você Jamais. é vendedora do seu serviço, você é gestora, você é empresária. Nunca. E até hoje, então assim, hoje a gente tem essa mentalidade, né, a maioria dos professores, não são todos também, mas assim, eu tento passar mesmo no meio das aulas, bater um papo com eles ali rapidamente, a advocacia mudou, e eu sempre falo, vocês estão se formando no melhor momento da advocacia. Verdade. Eu falo, se eu tivesse meus 20 e poucos anos hoje, me formando na advocacia, eu tenho certeza que eu estaria muito bem daqui 5, 6, 7 anos. Eu tenho certeza absoluta, ou menos, ou mais, mas não importa. A questão não é o tempo, a questão é o momento histórico. Sim. Só que às vezes, Oliveira, eles não têm essa noção, tá? Eu percebo que não existe, ainda há uma... Parece que eles não têm, de fato, essa consciência do momento que a gente está vivendo. Porque muitas vezes eu falo assim, vocês estão... Aí eles ficam assim, mas por quê, por que a gente está vivendo num momento melhor? Falei, vocês podem fazer tráfego pago. Sabe o que é você depender exclusivamente de indicação? Eu me formei nessa época. Sim. Em que a portinha aberta na Marechal esperava o cliente chegar com a plaquinha, esperando o cliente chegar, ou por indicação de amigos, de conhecidos. E é um grande ponto, porque a maioria das pessoas hoje acha que a rede social ela foi feita para você criar amigos. Você já perdeu o jogo se você pensa desse jeito. É isso mesmo. A rede social hoje é a sua plaquinha. É isso mesmo. E toda venda passiva, que é a indicação, toda venda ativa, melhor dizendo, ela decorre de uma passiva e vice-versa. Então, eu me exponho dando um conteúdo informativo, prestando esclarecimento, faço um serviço social. Isso. E essa propaganda permitida que eu faço na internet ajuda até aquele advogado que não faz propaganda. Sim. Porque muitas vezes essa pessoa ela vai receber um vídeo seu impulsionado lá em Tocantins. E ela vai ver e ela vai pedir ajuda para um local.
falou, ô Rafael, tudo bem? Ó, eu vi esse vídeo aqui da Adriana Prete e eu queria saber se isso é verdade mesmo. Ah, é sim, então vem cá. Isso. Então, a propaganda feita por alguns, ela favorece toda a categoria. Às vezes eu falo assim, vocês sabiam que a OAB... tanto é que alguns acham, nossa, pode impulsionar. Eu falei, existe um provimento, 205 de 2021. 2021? Eu falei, nós estamos em 2026. A OAB, ela regulamentou E tem uma cartilha. a publicidade. Sim. Obviamente que existem limites éticos. Nós estamos falando tudo isso dentro de limites éticos. Ó, tá ali, ó. Tá impresso, tá colado ali na parede, ó, o provimento. Ó. Então, pois é. Porque é a cartilha, é o manual que a gente existe tem o manual, obrigação de saber. Mas a galera não sabe, a maioria não sabe. Então, eu falo, vocês hoje, na nossa época, Olivieri, a gente precisaria locar uma sala para começar a trabalhar, tinha que ter um custo, ou trabalhar para alguém, ou trabalhar numa empresa, etc e tal. Hoje você começa a trabalhar, paga um coworking de R$200 por mês, você tem o seu endereço, você tem não há tanto custo para começar a sua advocacia, e você, mesmo não tem o dinheiro para investir em tráfego pago, você começa a fazer seus conteúdos gratuitos no orgânico. Outro dia eu comentava com uma pessoa sobre tráfego pago e orgânico, e ela me falou, como assim orgânico? Eu falei, tá aí. Acabou. Tá muito longe, não vale nem a pena você continuar o raciocínio. Isso. São coisas que eu penso assim, eu vou fazer um comentário besta, assim, eu na minha idade, embora assim, eu sei que não existe idade pra aprender, mas assim, eu vejo que pessoas que estão há 30 anos de distância antes, né, da gente, nós somos muito mais velhos que pessoas, mais experientes que as pessoas, então estamos em outro momento, nós temos que correr muito mais atrás, certo? Essas pessoas nasceram já numa época de tecnologia. Deveriam, mas não tem ainda essa noção, assim, do que realmente, para que servem as redes sociais. Isso que você falou é incrível, porque eu sempre falo assim, você precisa ter LinkedIn. Entrou na faculdade, 17 anos, eu falo isso pra minha filha. Minha filha tá no último ano do ensino médio. Eu falo, Mari, vamos fazer seu LinkedIn. Mas, mãe, eu não tenho nada ainda. Eu falei, você já é estudante do ensino médio. Assim que você entrar na faculdade, a gente tem que fazer seu LinkedIn. Por quê? Porque é o seu cartão de visitas profissional e você vai alimentando com todas as suas atividades, inclusive as não profissionais, né? Porque complementam a sua identidade. E porque muitas vezes a gente contrata pela pessoa que ela é e a técnica a gente ensina depois. Isso, não pelo cara certificado. Uma menina boa do que um cara muito competente que vai destruir minha operação. É isso mesmo. Toxicamente. E aí, isso, saúde mental. E aí, Instagram. Falo, gente, entrou na faculdade, começa a fazer conteúdo informativo e tal, seu vizinho vai começar a falar Aprendi isso hoje. Porque vai despertar o interesse de outros coleguinhas que aprenderam que, nossa, eu não entendi nada daquele direito romano, vocês já tiveram isso daqui? O que quer dizer isso e tal? Porque, sabe, quando acho que as redes sociais surgiram, a gente sempre pensou, é só pra arrumar, sei lá, um namorado aqui, um namoradinho lá, ou pra arrumar amigo, ou pra não sei o que, tal. Legal, pode servir pra isso também, óbvio, uma rede de relacionamento. Não eu vejo vários empresários de marketing falando, se você ainda acha que rede social é rede de relacionamento, pra amizade, ou pra namoro, ou qualquer coisa assim, você tá errado, porque é uma rede de negócios. É uma rede de negócios. É ali que você vai se firmar. E ainda que isso não seja aberto. Porque assim, olha, como a pessoa consome as coisas hoje? 100% plataformizado. Então, a pessoa ela vai procurar um médico, a primeira coisa que ela faz, não tem as páginas amarelas, ele vai olhar lá na rede social ou no Google, e a primeira coisa que ela vai fazer, vamos ver, vai ter o link lá da rede social, ela vai olhar a rede social daquela pessoa, vai ver se o conteúdo que ela transmite está adequado àquelas coisas que ela procura, por exemplo, no meu caso, saúde e segurança do trabalho. Sim. Ela vai ver se eu tenho alguma coisa falando sobre isso, se eu domino minimamente o conteúdo, aí depois ela vai me mandar um direct perguntando de alguma coisa, e o direct, se tratado de um jeito A, B ou C, vira um atendimento. Sim, é isso mesmo. E isso é muito bom porque você tem muito mais facilidade, nós temos muito mais facilidade para dizer não, esse caso que a senhora está me passando, infelizmente eu não consigo te ajudar. Vai por esse cara aqui, ou vai pro outro, ou então procura o sindicato, ou procura a defensoria. Você consegue filtrar já o seu funil de venda, trazendo só aquele cliente que efetivamente é interessante para você. Isso sem nenhuma coisa mercadológica, porque isso eu falo, você consegue ajudar e trazer mais valor para aquela pessoa se ela tá
dentro do seu nicho de mercado, porque de negócio Sim. e de formação, porque eu sou especialista nesse assunto. Eu não vou pegar um negócio de direito Sim. de família. Sim. Porque não quero. Por quê? Porque não. Sim. Porque é um tema que... Que não é sua área não de é minha atuação. área, assim, eu consigo fazer o melhor Sim. serviço do planeta Sim. para esse tipo de coisa. E você quer que eu resolva o seu tipo de problema? Resolva esse problema. Sim, então vem cá. É não, isso mesmo. é a técnica do amor ao próximo também, né? Também. Sabe a técnica do amor ao próximo? Não. Quer comprar de não mim? sei. Não, próximo. Ah, adorei. Entende? E nada de pejorativo, assim. É você saber filtrar para quem você quer atuar, quais problemas você resolve, quais pessoas você quer ajudar. Isso libera uma energia monstruosa. Sim. E eu acho que esse é o ponto que os estudantes de direito e os advogados mais novos e os não tão novos assim deveriam se atentar. Sim. E isso, o trabalho plataformizado ajuda muito. Ele Sim. filtra para você. Filtra. E as pessoas podem trabalhar em parcerias também, né, Olivéria? Sim. Principalmente o advogado mais novo, a gente, nós que somos mais experientes também podemos trabalhamos muitas vezes, mas principalmente acho que o recém-formado, olha, às vezes para não abraçar tudo, se você tem dúvida em uma determinada área, olha, eu trabalho, às vezes nem precisa abrir para o cliente que trabalha em parceria, mas olha, eu vou conversar com o meu sócio e aí nós vamos, na próxima reunião ele estará presente, porque às vezes você não tem segurança para passar a informação daquele determinado tema, não passe realmente, não vá ficar se colocando em situações que você não se sinta confortável, nem para você, nem para o cliente, né? É o que você falou, não precisa disso, libera isso para uma outra pessoa ou traz alguém que some e que você confie no trabalho dela, Sem né? dúvida. Porque senão não vale a pena. Muitas vezes dizer não é libertador. Nossa senhora, nem me fala. Porque... A gente sabe disso, né? Pra gente e pro cliente. Porque não adianta você querer fazer tudo por dinheiro. Não. Gente. O dinheiro ele é um ótimo meio, mas se ele for o fim, tudo vai dar errado. Vai. Pode ter certeza que vai. Vou fazer esse dinheiro para chegar ali. Mas se o dinheiro for objetivo, ele vai te cegar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Desculpa. Não, imagina que eu lembrei de uma coisa aqui, voltando só um pouquinho nessa questão de rede social. Gente, só minha opinião, tá? E podem me julgar. E eu vou falar uma coisa que, assim, eu costumo falar pros meus alunos. Às vezes eu pergunto assim, por exemplo, eu gosto de pessoas, gosto de falar como você, e às vezes eu tiro uma foto na sala de aula, aluno, aí eu falo assim, qual o seu Instagram pra eu te marcar, né? Aí, não tenho, tá bom, podem me julgar. Quem não está nas redes sociais não está no mundo. É meu entendimento. Eu acho que é o seguinte, se você não é visto, você não é lembrado. E rede social existe para que você seja lembrado, sim. Tudo bem, você não precisa estar, ninguém é obrigado a estar. Mas, por exemplo, várias vezes eu já tive vontade de excluir. Eu não tenho o meu Instagram, é meu pessoal, não é nem... Ele foi crescendo, ele é da Adriana Prete, não é nem do escritório. Do escritório meu é muito pequenininho. Mas, assim... ele acaba mostrando tanto o meu pessoal quanto profissional, quanto acadêmico. Então, ele acabou sendo um único perfil para tudo. E tá certo. E pelo menos, assim, eu falei, eu não vou começar do zero, vai ficar esse mesmo, mas pelo menos eu estou ali. Se um cliente me contrata, ele quer saber se eu existo, porque, por exemplo, às vezes nós somos contratados por pessoas de outros estados. Sim. Isso a advocacia trouxe, liberdade geográfica de outro país. E a rede social trouxe. A rede social trouxe. Se não fosse ela, seria impossível. Aí ele quer saber quem é o Olivieri, quem é a Adriana Prete. Ele vai aonde? No Instagram. Ou no... Tudo bem, site é uma coisa tão fria. Sim. Site é muito frio hoje em dia. Tudo bem, a gente tem que ter também? Tem. O site é a placa. Isso. Boa, gostei. O site é a plaquinha lá, que, enfim. Mas o Instagram, né? Enfim, é que eu uso mais Instagram, TikTok eu não uso. Não sei se você usa. Eu uso. Eu tentava usar, mas eu não conseguia ainda usar muito o TikTok. Eu não consumo, eu deixo ele no celular do trabalho, porque o TikTok é muito viral, e tem coisas muito assim que baixam a minha frequência, então eu dou uma filtrada. Tá. Agora pra que a gente, pra mostrar mais assim, a nossa identidade, eu uso mais o Instagram também. Então, e eu acredito que assim, é o que você falou. Eu, Adriana, se eu conheço alguém, um profissional, e a pessoa fala, não tem Instagram, eu vou falar o que eu faço, tá? Eu vou pesquisar a vida dessa pessoa de outras formas pra ver, vamos supor, eu quero fazer uma cirurgia. A pessoa não tem Instagram. Tá bom, é um direito que ela tem, eu sei, tá, gente? Tô julgando ninguém. Mas, já acho estranho, porque se a pessoa presta um serviço dentro da área dela, possivelmente ela teria. Ainda que seja pequeno, não tem problema, mas assim,
Teria. Aí eu vou buscar. Aí, eu desconfiada, provavelmente, talvez eu nem me dê esse trabalho de buscar. Eu já simplesmente vou descartar e vou buscar outro profissional. Eu, Adriana, né? Ou então eu vou buscar informações em Tribunal de Justiça. Reclame aqui. Reclame aqui. Aí eu vou começar a desconfiar, porque na minha percepção hoje, é minha, tá? Pode... É o que eu penso. Se a pessoa não tem, talvez, não são todas as pessoas, mas algumas não tem porque talvez estejam se escondendo um pouco também, né? Algumas não tem porque não gostam, outras não tem porque estão se escondendo. Então, no mundo em que tudo está na tela, você é o nosso cartão de visitas, Olivieri. Quem que hoje tem um cartão de visita? A gente ainda tem, eu tenho, talvez você tenha também. A gente tem ainda o físico porque precisa, mas... olha, tá aqui, esse é meu Instagram, você dá o QR Code pra pessoa, a pessoa já entra na sua página, já entra no seu WhatsApp. Então, eu acho que quantos clientes não vêm pelo seu Instagram? Sim, me fala. Sim, é uma fatia importante. Pro meu também. Nossa, nossa, Pro, você me deu aula há 10 anos atrás, minha tia tá com um problema assim, te encontrei que bom que eu te encontrei pela rede social, que eu não tinha mais o seu número. E outro ponto muito importante, ó. Existia um tempo em que escritórios médios e grandes, eles começaram a abrir filiais em diversos locais, diversas cidades. Um aqui em São Paulo, lá. E hoje em dia, isso, na minha forma de ver, não é mais necessário, porque com a internet e o provimento 205, como você disse, ele permite isso, é possível você fazer uma ação direta naquele determinado local onde você tem uma pretensão de atuação. Por exemplo, eu quero atuar lá na Zona Franca de Manaus, porque ali tem um nicho da Sempre Toshiba, que tem uma fábrica lá, e eu sei que quem trabalha nesse segmento tem aquele problemas que eu consigo resolver. Sim. Pelas regras atuais, você consegue fazer uma ação direta para atingir as pessoas que estão naquela vizinhança. Olha, só quero as pessoas que gostam de blusa vermelha. É isso mesmo. Você consegue pegar. Pegar as características, idade, perfil gosto. comportamental, os interesses que a pessoa busca, tudo isso é possível. E aí você diminui o custo da operação. Ao invés de abrir filiais... eu sei que existem alguns casos que é necessário, por exemplo, os escritórios que atendem full service para prestar serviço para grandes companhias. Algumas companhias, como o Banco do Brasil, por exemplo, eles exigem a capilarização nacional. E o escritório tem que ter todas as competências. Beleza, esse é um mundo totalmente à parte. Sim. E o colega ele quer pegar grandes contratos. Mas eu tô falando não para esse cara, eu tô falando para os 99% dos advogados que são sozinhos, ou secretário, ou advogado mais um assistente e um estagiário, que tem que resolver o problema do boleto agora. Então, se o advogado que está nesse cenário, ele não entende que ele vai ter que tratar o negócio dele como um negócio. Devolvendo dinheiro para ele, investindo em capacitação, em ferramentas, em tecnologia, em alavancamento pessoal. O que é alavancamento pessoal? Alavancamento pessoal é você contratar alguém melhor que você para ser um parceiro seu e você conseguir estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E as pessoas não percebem. A pessoa, ela faz um dinheiro, ela conquista um dinheiro de honorários aqui hoje, ela vai comprar uma casa na praia. Sim. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem. Mas se ao invés de fazer isso, você devolve o dinheiro para o negócio e melhora a prestação de serviços, você consegue fazer uma multiplicação celular. E você consegue dar uma experiência de consumo para aquele cliente tão personalizada quanto você tinha quando você era sozinho, porque você que atendia o telefone, você que fazia o café, você que assoprava, você que batia. E a pessoa, ela se sente assim, nossa, embora a Adriana esteja nesse patamar aqui, ela continua me dando um atendimento personal. E isso as pessoas, não embora seja preço. Óbvio, como o professor Homero sempre diz, o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito sempre. As pessoas não percebem. E ainda a gente tem aquele péssimo hábito de... O honorário que eu ganho hoje, eu estouro ele amanhã. Já estourei. Vai sair o alvará e... Já até gastei, né? Já gastei o dinheiro. Então, essa visão da advocacia como um negócio, eu acho que é fundamental. Nossa, isso é super importante. É algo que eu demorei anos para aprender. Anos, gente. Porque, assim, eu não tinha isso. Eu nunca tive essa visão. Então, fui aprendendo
na marra, tá? Apanhando, tô aprendendo até hoje. Eu falo, gente, por isso que eu estudo muito. É algo que, por exemplo, meu pai é advogado, aposentado, então ele veio, tudo que eu aprendi muito com ele, mas ele veio de uma outra geração também, que era aquela geração do escritório, de pequeno, médio porte, que não tem essa visão também ainda empresarial. Ele me ensinou muito, mas não havia essa mentalidade de gestor, né? Ele era o gestor de uma equipe, de um setor todo, mas nós não fomos, nem a antiga geração, nem a nossa geração, que também já é antiga, nós não fomos preparados para isso. Então, nós hoje, você treina a sua equipe para isso, né? Nós treinamos as pessoas que trabalham conosco para isso, mas também nós estamos aprendendo todo o tempo. Todos os dias. Todos os dias. Precificar o nosso trabalho. Como é difícil isso, gente. A gente aprende isso a duras porradas, né, Olivieri? Não é fácil. Não é fácil. E é como um pilar. Eu acredito que o negócio da advocacia hoje ele é baseado nos mesmos 5 pilares que qualquer outro negócio. A advocacia, ela tem que ter um produto ou serviço de excelência. Sim. Ela tem que trazer um valor para a vida da pessoa, porque a gente não vende processo, a gente vende solução de problemas. Eu soluciono o seu problema. Então, o valor do serviço da advocacia tem que ser muito importante, tem que ser transformador naquela vida da pessoa para solucionar um problema ou diminuir os efeitos de um problema que já aconteceu ou evitar um problema, que é onde entra a mediação, negociação, que você manja muito. O preço, que muitas vezes a gente tem dificuldade de precificar porque você não identificou qual é o valor do seu serviço e seu serviço não é tão de excelência assim. E muitas vezes, no nosso caso, o preço é tabelado. Sim. Escalabilidade, que é o grande calcanhar de Aquiles da advocacia, ou você dá um atendimento personificado, ou tem esse tabu, né? Ou atendimento personificado ou massivo, há alternativas e a gente é prova disso. E a recorrência. É muito mais fácil eu vender para quem já comprou de mim. Então, como que eu faço o gerenciamento desse meu cliente para que eu consiga, mesmo após ter concluído um serviço para ele, fazer com que ele se lembre de mim. Olha, naquele determinado momento, eu precisei de um advogado e ele me ajudou. Vai lá na Adriana, que ela é a melhor advogada do Brasil. Olha que loucura. Qual é o critério que a gente faz para saber se você é a melhor advogada do Brasil? Não existe um critério objetivo. Já ouviu isso em algum lugar? Se o critério é subjetivo, só depende de mim, só depende da minha ação fazer com que aquele cliente, aquela pessoa, aquele receptor tenha a impressão e a certeza de que o seu trabalho é diferenciado, o melhor. Para fidelizá-lo, entre aspas, ao seu trabalho, né? Isso aí. Existem milhares de advogados, milhares de advogados. Mas se ele sentir que a sua experiência foi Walt Disney... se ele se sentir encantado, se ele sentir verdade, empatia, ele volta e traz alguém. E traz outras pessoas. E isso é muito, muito legal, porque há um estudo empírico, não é baseado em nenhum dado científico, a forma que traz mais conversão e mais fechamento é a indicação. A indicação, a pessoa ela já chega a 85% fechada. Fechada. Porque quando você é indicado para alguém, a mensagem que foi passada positiva para ele já faz com que ele já sinta uma segurança. Aí ele vai olhar sua rede social, ele vai ver quem é você. E ele já chega e fala assim, nossa, ela é a vice-presidente da OAB. E ela me atendeu aqui. Meu Deus do céu. Não que você usa isso para... Mas assim, a pessoa às vezes pensa a pessoa algum dado, nossa, né? e ela é legal, ela é acessível. Pensei ela é advogada e ela ainda é legal. Pensei que eu ia ter que passar por 30 pessoas para chegar para falar, e ela me atendeu, e ela pegou eu não vou ter dinheiro para pagar ela. E aí, na hora que você desconstrói isso para a pessoa... E mostra, não, eu sou só uma pessoa também. Ela se sente aproximada e ela vai sair de lá com aquilo. Mas o contrário também existe. Aí a importância de dizer não para as pessoas e até demitir clientes. Sim. Muitas vezes, se você pega um caso que você não quer, ou você atua em alguma coisa que você não está preparado para atuar e traz um resultado negativo para esse cliente, a chance de ele te passar uma informação negativa a seu respeito é enorme. Então, eu acredito muito na técnica de demissão de clientes. Eu demito 100, assim, demito vários. Quando eu percebo que aquele cliente, ele vai me custar muito mais economicamente do que ele me exige. Não.
Aquele cliente que é tóxico, ele acaba com a minha saúde mental e acaba com a saúde mental das pessoas que trabalham comigo, não para mim. Das pessoas que trabalham comigo. Sim. Manda mensagem. Eu tenho clientes... muito problema de saúde mental, né? Hoje em dia, infelizmente, os problemas de saúde mental, elas estão crescendo muito. Sim. E uma maioria de pessoas para quem eu trabalho que tem problemas de saúde mental me mandam mensagem de madrugada. Eu tenho uma cliente específica que obviamente, não vou falar quem é você. E eu te entendo e eu não vou te demitir. Mas eu tenho uma cliente específica que ela me manda todo dia mensagem 4h20 da manhã. Que é a hora que ela vai dormir, que o remédio faz efeito, imagina, ela vai dormir. Nossa Senhora. E aí, existem alguns casos em que existe o abuso de direito dos dois lados. Às vezes, muitas vezes do profissional, muitas vezes do receptor, do cliente. E saber que o que a gente faz é um trabalho que não vale a pena adoecer, porque o problema é do outro. É importante. São os limites, né? O limite, sempre muito respeitosamente. A gente passa o contato pessoal e não tem nenhum problema. Mas qual é o limite da sua saúde mental? Vale a pena, muitas vezes, você... Porque tem um ditado de vovó que se você é um doador, conheça seus limites, pois os tomadores não têm nenhum. Então, essa daí dá corte. Identificar até quais são os seus limites e deixar isso claro para o outro é muito importante, para você não adoecer também. Sim. Porque a advocacia, o direito, de uma forma geral, é uma das profissões que mais adoecem mentalmente. Não é fácil mesmo. Porque você já lida com uma carga emocional, por exemplo, quem trabalha com direito de família. Pelo amor de Deus. O cara senta aqui e chega, era uma vez, eu já quero... correr pro outro lado, não quero, você não me conta. Direito de família não é fácil. Não é fácil. Aquelas pessoas que trabalham com direito médico, que chega a pessoa... Também. Não, doutor, não tenho vergonha de te mostrar, não. Abre a roupa, Mas no previdenciário também tem, né? Não é fácil. Essa semana eu peguei um que ele trabalhava numa empresa de tecelagem e cortava o tecido com faca. Cortou muito, com faca? É com faca. Os tecidos são cortados com faca. É uma máquina que corta na vertical e na horizontal. Tá. E a faca, imagino que seja muito afetada para cortar tecido, embora ele venha esticado. E por alguma razão a máquina não tinha o botão de duplo acionamento, porque você tem que apertar com as duas mãos para a guilhotina descer. E o colega dele passou lá e carregando um material, bateu e a guilhotina cortou a mão dele e veio pendurada, assim, a mão dele só na mão. Só na pelinha de baixo. E aí ele fez uma reconstrução dos ossos e dos tendões, mas ele perdeu a mão dele, só tá ali... Eles só não amputaram a mão porque quando eles fizeram a cirurgia, ela corou, não ficou preta, ela ficou rosinha, então, não vamos amputar. Colocou no lugar. Colocou, então ele só mexe o dedão. E a pessoa, ela aparentemente ela era de baixa instrução e ela era destra. Tá vivo ainda. Aí muitas vezes você pergunta assim, a perda patrimonial dele vai ser... Nem sei porque eu entrei nesse assunto. Por conta da energia. Do problema do outro. A gente fala, não, pela tabela SUSEP ou da CIF, a perda patrimonial dele é de 25% de perda total da mão direita. Mas o cara é destro. Pra ele assinar a procuração pra mim, com a mão esquerda, eu fiquei com muita dó por dentro. Mas nunca você pode transparecer o sentimento na frente do cliente. Eu falei, cara, ele demorou 20 minutos pra assinar a procuração pra mim. Procuração, declaração de pobreza, porque o cara... Sim. Enfim. Imagina, gente, e o contrato, eu não conseguiria assinando também. todas as folhas do contrato com a mão esquerda e a mulher dele do lado, você vai assinar. Aí eu falei, nossa, olha que legal, ele assinou com a mão esquerda e possivelmente eu vou receber uma intimação para editar essa inicial para regularizar a representação processual, porque a assinatura está diferente do RG. Então como que eu vou fazer um alerta para o órgão jurisdicional de que, olha, ele não consegue pegar numa caneta. Ele nunca mais vai conseguir ligar o carro, a não ser que ele tenha uma Porsche que liga do lado esquerdo. Ele não vai ligar o carro, não vai passar uma marcha. Até para ele fazer xixi vai ser mais difícil. Sim, porque ele não vai segurar. Perdeu, né? E como é que ele vai... A mão de tato dele é a direita. E como é que você dorme no barulho? Como é que você dorme pensando assim, nossa, cara, eu tô vendo o exame dela aqui, ela vai morrer. Porque você é a voz dessa pessoa, né? O advogado é a voz do cliente. Eu lembro um dia que eu tava atendendo... Eu trabalhava em outro prédio. E eu atendi um menino que, infelizmente, ele se suicidou. Mas por questões totalmente alheias ao objeto do processo. E o pai desse menino... ele chegou, rapaz? 20 e poucos anos. E o pai desse menino, ele foi no escritório para receber o processo do filho. E aí, na hora que ele chegou... Você imagina, né? O pai e a mãe destruídos emocionalmente. E ele foi receber o dinheiro e ele chegou todo emocionado, falando um monte de coisa...
E algumas pessoas que estavam trabalhando junto comigo naquela ocasião, elas começaram a chorar. Sim. E aí, tudo bem. A gente atendeu a pessoa, fizemos o acolhimento, demos o cheque pra ele na época lá, e ele foi embora, beleza. Na hora que ele saiu, eu fui obrigado a tomar uma decisão. Eu quase briguei, falando assim, vocês nunca mais demonstrem esse tipo de emoção na frente do cliente. Eu sei que é uma situação difícil, e não tô falando que eu sou o coração de pedra, não é isso, mas ele tá aqui só porque ele enxergou em você uma boia, um ponto de equilíbrio, um ponto de apoio para fazer alguma coisa que naquele momento ele não estava em condições de fazer. Sim. Se você mostra empatia para ele com respeito, ok. Mas se você compartilha daquela emoção que ele está vivendo naquele momento, você vai ter dois problemas. Muito possivelmente ele não vai sentir a firmeza que ele espera de você. E segundo, aquele problema deixou de ser dele e passou a ser seu. E não é... E você vai adoecer, você não vai Não dormir. É fácil mesmo. Você vai ter que ir para psiquiatria. Sim. E não tem nada de errado, mas trabalhar isso é muito importante. Trabalhar isso, pra tentar controlar nessas situações mais difíceis, né? Porque não é fácil mesmo, né? E aparece no direito criminal, no direito do trabalho. No direito do trabalho aparece muito. No direito de família, minha Nossa Senhora. Nas relações previdenciárias, todos os pontos que envolvem pessoas, que é a maioria do direito. Vai pegar um caso da causa animal, por exemplo, quem trabalha com isso. Nossa, você vai ver maus barbaridade. tratos, Outro dia mesmo na frente do fórum aqui, eu fiquei sabendo que teve uma pessoa que deixou o carro fechado na frente da casa do advogado, 4 horas lá no calor, com os vidros, uma frestinha aberta, aquele cheiro de baba danado passando. E assim... Sabe? E como ter o equilíbrio para não adoecer. Então, trabalhar o psicológico e desenvolver essas soft skills... Sim. Nossa, é muito importante. É tão importante quanto o estudar direito processual, direito material. Sim. E você falou tudo, tão quanto. É o ponto de toque. Por que a gente não aprende isso na faculdade? Eu tenho minha opinião pessoal, depois vamos ver se você concorda ou não. Isso não é dado na faculdade porque isso não nos é exigido para o exercício da atividade remunerada. O concurso da Ordem dos Advogados do Brasil não exige soft skills, não exige processo de venda. Não mesmo. O concurso da magistratura não exige soft skills e não exige processo de venda e gerenciamento de conflitos emocionais. Então, enquanto a gente não tiver isso inserido como um requisito para a ascensão profissional, nunca vai ter uma aula de processo de venda na faculdade. É isso mesmo. E aí, onde você vai aprender isso? É isso mesmo. Na OAB. Você vai aprender isso na casa do advogado. Você vai aprender isso na prática. Você vai aprender isso ouvindo um bate-papo despretensioso como esse. É isso mesmo. O nosso objetivo é mostrar para vocês, através da nossa experiência, como tirar alguns obstáculos da sua frente que naquele momento parecem intransponíveis, mas não são tão às vezes eu conto, assim. É o dia a dia, né, Oliveira? Às vezes eu conto alguns casos na sala de aula e eu falo para os alunos, vocês podem até achar que isso é tudo coisa da minha cabeça e não é, porque são casos que é vida, é o que acontece no dia a dia da advocacia e a gente tem que aprender que nós podemos aprender uns com os outros também, que aprendizado não é só o que a gente lê, o que a gente vive, é aprender, porque quando a gente consegue aprender com o outro, a gente adianta, encurta o nosso aprendizado também, né? Isso é legal, então, e é isso que a tecnologia está tirando um pouco, porque... Antes nós que tínhamos mais contato com pessoas diariamente, nós conversávamos mais. E hoje, tudo bem, a gente pode conversar digitalmente, mas é diferente. Então, você tem um pouco... O contato é menor. Né? Antes, então, às vezes você estava no balcão, na lanchonete do fórum, lá do João Mendes, saía com aquele monte de ficha para ver, você lembra, né? Nossa, rodava o fórum. Umbigo no balcão. A gente é da equipe, da equipe da época do umbigo no balcão. E a gente parava lá, tomava um lanche lá na lanchonete do João Mendes, você encontrava um advogado mais velho, mais novo, estagiário, você conseguia estágio em escritório, lá no meu escritório tô precisando de estágio, você não quer, enfim, você se relacionava com pessoas e você aprendia muito. O tal do networking, né, que se faz até hoje, sempre foi feito a vida inteira, desde que o mundo é mundo. Então, eu acho que pessoas aprendem com pessoas, instituições são feitas de pessoas. Essa coisa de que o óbvio precisa ser dito sempre, sempre. E isso que nós estamos falando, nossa, eu concordo muito com você. O OAB não exige soft skills,
concursos não exigem, só que quando você... Imagina, você passa no concurso da magistratura, você vai lidar com vidas. Ou vai ser com robôs? Vão ser robôs sentados na mesa discutindo? Por enquanto, não. Não sei quando nós vamos ter uma geração de humanoides, robôs humanoides sentados discutindo. Mas, por enquanto, são só humanos ainda, né? Tem um filme ainda no Prime que fala sobre isso, chama... O ator é aquele menino que faz o Guardiões da Galáxia lá, eu esqueci o nome dele, é um cara muito bacana. E o filme é sobre a IA na função do órgão jurisdicional. O juiz é uma IA. É mesmo? Eu não me lembro o nome. Dê uma procurada no Prime aí, gente, que vale muito a pena. É um filme de 1h e ele fala muito de um futuro muito próximo pra gente. Chama... Ai, eu vou lembrar e depois eu coloco na descrição aqui. E revela muito isso. Adriana, eu queria que você desse um recado. Assim. Qual que seria o seu recado para o jovem advogado, para aquela pessoa que está passando por um momento de dúvida? Será que eu entrei na faculdade certo, estou vendo direito romano aqui? Não, mãe, não vai dar para mim. Esse negócio não é legal, não. Pensei que ia ser um negócio que ia chegar lá, ia ter protesto, não. Vai estudar filosofia, não sei o quê. Qual que seria o seu recado para essa pessoa? Tá. O que ela pode esperar? Tá. O meu recado para você que está começando, que está estudando direito é: não desista, porque direito é a profissão mais linda do mundo, a mais completa, sem demérito para nenhuma outra profissão, mas de fato o direito ele lida com todas as relações, desde as mais singelas, as mais complexas e as mais completas, e o advogado não será substituído pela inteligência artificial. Ela veio para complementar, mas nós nunca seremos substituídos. Então, quem será substituído? Aquele que não se atualizar. E isso já sempre foi assim, né? Há 20 anos atrás, quem era substituído? Aquele que não se atualizava. Então, hoje nós temos que nos atualizar em outras competências, outros conhecimentos, outras áreas do saber. Então, estude sempre. Eu tô aqui, já passei por essa fase de faculdade há tanto tempo e estudo todos os dias. E outra coisa, não se limite a estudar só direito. Assim como o Olivieri trouxe aqui pra gente, e eu sou também esse tipo de estudante. Aliás, nós somos do Lifelong Learning, né? Estudantes para sempre. Estude sempre. Tudo aquilo que pode contribuir para que você seja um ser humano melhor. Se você se tornar um ser humano melhor, você se tornará um profissional exemplar. E assim, eu acho que o último recadinho a sua profissão, aquilo que você faz diariamente, precisa ser o seu sonho. Eu falo isso para os meus alunos, eu falo, que legal se sua mãe, ou seu pai, ou seu namorado gostar da sua profissão, mas tem que ser o seu sonho, né? A nossa vida é muito curta para você fazer algo que você não goste. Direito, eu amo direito, eu sei que o Olivieri ama direito, mas se você não ama, tem várias outras profissões maravilhosas. A nossa é mais. Mas, se você não ama, você pode escolher outra também. Porque tem que ser o seu sonho. Você imagina você passar por essa jornada aqui fazendo algo que você gosta mais ou menos. Isso aqui tem que ser o seu sonho, o seu desejo de vida. E você tem que fazer dele a sua missão da melhor maneira possível. Esse é meu recadinho. Lindo demais. E para isso tudo, isso está implícito e explícito na sua fala, tem que ter humildade. Se você não tem humildade, você nunca vai se colocar na posição de estudante. Tem uma frase muito, muito perfeita. Isso realmente vem para coroar que essa fala, a sua fala coroa e completa a minha mesmo. Porque eu li uma coisa, uma vez, uma frase que diz o seguinte, que a humildade, ela abre portas que os diplomas não abrem. E gente, às vezes eu converso com as pessoas, sabe, Olivieri? Eu posso... Eu, Adriana, porque é difícil a gente falar da gente, né? Às vezes. Uhum. Mas eu me vejo hoje, eu estou vice-presidente da OAB de São Bernardo, por exemplo. Mas eu me vejo como a mesma Adriana, na essência, eu digo assim, né? Na essência, a mesma de 20, 30 anos atrás. E eu falo... eu acho bacana, porque eu posso estar conversando com o porteiro aqui do prédio, ou com o presidente da República, ou eu posso estar lá no evento da ONU,
que eu vou ser a mesma pessoa. A mesma, gente. E é verdade, pra quem me conhece sabe que... Ontem eu estive no evento aqui na Direito de São Bernardo, na faculdade, né? Eu vi. E aí eu tava conversando com os alunos. 2 alunos de terceiro ano e conversei muito com eles. E eles, nossa, professora, obrigada e tal, pela sua disponibilidade, sua humildade e tal, em conversar com a gente. Eu falei, mas gente, por que eu não conversaria com vocês? Eu fui formada nessa casa, eu tenho orgulho de ser advogada e mais, eu amo pessoas. É que tem isso também, né? Eu gosto mesmo, eu gosto de conexão com pessoas. Então, eu falo, independente de qualquer coisa, nós estamos nos cargos que nós ocupamos. Hoje sou eu, amanhã é outra pessoa, amanhã é você, amanhã... Enfim, porque é uma coisa que eu realmente não gosto é de soberba e de... Isso é arrogância. Na nossa área, infelizmente, tem muito. E eu, de fato... Se é classe algo artística. Nossa, na nossa área tem demais, gente. Não sejam essas pessoas, não sejam, porque a humildade, o respeito, a educação, a gentileza, ser gentil, ser educado. Eu sou muito brincalhona, eu sou muito quinta série. Sou muito quinta série, meus alunos sabem disso. Eu falo, gente, desculpa, meu lado quinta série hoje tá muito aflorado. Porque, assim, é óbvio, né? Eu brinco, gente, pelo amor de Deus, hein? Eu tô brincando aqui com vocês, não vão falar isso na sala de audiência, né? Eu ensino o que precisa ser ensinado, mas eu também brinco. Porque eu acho que também a gente não precisa levar tudo tão a sério assim. A vida é muito curta pra gente sempre se manter numa posição de... muito rígida e não sermos nossa essência. Na verdade, é isso. Eu sempre falo, você não pode perder sua essência. Eu lembro Ser de verdade. quando eu comecei a dar aula, Libéria, eu sei que a gente tá encerrando. Quando eu comecei a dar aula, eu lembro que os professores, né, chegavam... Na nossa época também, os professores falavam assim... Boa noite, senhores e senhoras, tal. Aí eu falava assim, caramba, né? Tô no lugar errado. Puta, eu vou ter que falar assim, desculpa o palavrão. Vou ter que falar assim, né? Boa noite, senhor. Aí eu não conseguia. Eu entrava na sala de aula. E aí, gente, boa noite, tudo bem e tal. Até hoje eu falo, boa noite, pessoal, tudo bem e tal. Nunca consegui chamar meus alunos de senhores e senhoras. E eu explico pra eles, eu falo assim, não é por falta de educação, por falta de respeito, não é isso, mas é porque eu não sou tão formal. Eu já fui em eventos, assim, eu palestrei em instituições assim, públicas, órgãos públicos, em que eu tenho lá pessoas, assim, muito mais, digamos assim, de um currículo muito melhor do que o meu. E, óbvio, me dirigi a todos com muita educação, mas em algum momento, quando você mostra que todos que estão ali são pessoas... É o que você falou, porque são títulos, ninguém vai levar esses títulos para lugar nenhum. Eu respeito o conhecimento que você tem, é muito maior que o meu, é diferente que o meu, é menor que o meu, não interessa, mas são pessoas, então, às vezes eu tô num lugar que eu tenho pessoas que estão em cargos e ocupam, né, posições muito maiores, claro, vou falar de uma forma talvez um pouco mais formal. Mas em um determinado momento, de repente, falo assim, gente, posso falar um pouquinho? Posso descer aqui do palco ou do púlpito? Posso falar mais próximo de vocês? E aí, às vezes eu começo falando um bom dia, senhores e senhoras, né, numa palestra, mas falo, posso chamar? Se vocês não se importam se eu chamá-los de vocês, aí você já também quebra o gelo, sabe? Porque somos pessoas, estabelece né? a conexão, no fim, nós somos pessoas. É óbvio que ninguém... Não é com desrespeito, porque tem forma e forma de falar, né? É claro que, às vezes, eu não posso desrespeitar ninguém e não é o meu objetivo. A pessoa sabe quando você... É o seu jeito de falar, eu sou assim. Então, eu nunca perdi a minha essência. Eu tenho uma coisa mais informal, mais brincalhona, mas eu falo pra eles, se eu tô na audiência, né, gente, eu vou falar bom dia, excelência, boa tarde, excelência, senhores ministros, etc. Eu não vou brincar com o juiz, porque eu sei que... Na liturgia, né? Existe uma liturgia, eu sou séria quando tem que ser séria, mas ser séria não significa não ser educada. Bom dia, excelência, boa tarde, excelência, e se a pessoa conversar comigo, se a pessoa conversar comigo, eu vou conversar. Então, eu gosto de conversar. Temos que ser sérios, mas não sisudos, né? Sabe? E aí as pessoas acham que o advogado... Quantas vezes eu ouço isso? Nossa, mas você é advogado? Você não parece advogada. Porque o advogado... Hoje tá mudando um pouco isso. Mas o advogado, por muito tempo, teve essa
a visão do advogado sempre foi da pessoa sisuda, bravo, que... Pode me atacar de qualquer momento. Isso, né? Então, eu não, eu sou mais tranquila, assim, uma coisa mais light, digamos assim. E eu gosto de ser assim, né? Tanto é que, às vezes, eu já teve caso de eu sair de audiência e meu cliente fala assim, nossa, doutora, mas você falou pouco. Porque, embora eu fale muito, mas eu vou falar muito quando eu tenho que falar, né? Se eu tô numa audiência, eu sei a minha hora de falar. Eu sei se eu preciso falar ou não preciso falar. Eu não vou ficar falando... Porque tem advogado que adora, ainda mais hoje em dia em redes sociais, ficar falando pra lacrar, pra botar o corte no Instagram e viralizar. Eu não vou ficar causando isso, eu nunca fiz. Ficar causando em audiência. Também não gosto. Não gosto disso. Claro, se eu tiver que falar, vou falar. Vou até... levantar um pouquinho o tom de voz se precisar. Se precisar, não... Porque às vezes o juiz também pega pesado com a gente sabe disso. A gente tem que se impor às vezes. Mas ficar falando por falar... Aí eu falei pro meu cliente, falei o que é necessário. Eu não vou falar no momento em que não há necessidade, até porque aí eu explico, eu posso inclusive irritar o juiz e eu não quero isso, né? Mas enfim, eu acho que a gente não pode perder nossa essência. Sim. Né, Oliveri? Eu fiz um curso de oratório uma vez com o Reinaldo Polito, né, que é super conhecido, e a maior, olha, foi um curso caríssimo, mas o que ficou desse curso? Foi maravilhoso. Mas a maior lição que eu tirei desse curso, a maior lição que eu levei para minha vida, seja você. Cada um tem sua essência. Então, não adianta eu entrar numa sala de aula e falar boa noite, senhores e senhoras, não sou eu. E aí, gente, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Sou eu. Se eu ficar forçando ser quem eu não sou, isso não se sustenta, Oliveri. Não se sustenta. E não gera conexão. Não gera conexão. Não gera conexão em sala de aula. Por que meus alunos, realmente, a maioria, graças a Deus, gosta de mim? Eu crio amizades dentro de sala de aula. Eu crio amizades que eu levo pra vida. Eu tenho ex-alunos e alunas que eu levo pra vida. E eu gosto disso, que foi outra coisa que eu não levei pra... E essa eu não levei pra minha vida. Eu ouvi quando eu comecei a dar aula. Cuidado, hein, Adriana? Não existe amizade entre professores e professor e aluno. Cuidado com seus alunos. Tá bom. Eles não são seus amigos. Aí eu falei, tá bom. Mas ok, é que eu gosto de pessoas. Então eu sempre... eu sou próxima, converso mesmo e tal. E ok, nem todo mundo vai gostar de você. Você não vai fazer amizade com todo mundo, mas algumas pessoas, sim. Você vai conhecer a vida daquela pessoa. Ela vai te pedir conselhos. Você vai conhecer, às vezes, até a família daquela pessoa. E depois que ela se formar, ou ainda durante a faculdade, ela vai se tornar sua amiga. E tá tudo bem também. É isso que se leva, né? Ai, gente, quem falou? Onde tá escrito que não pode isso, não pode aquilo? Eu sou um pouco rebelde em relação a isso. Sempre fui em relação a normas de convivência quando não se está fazendo mal para ninguém. Pelo contrário, você está agregando na vida das pessoas, né? Então, mas eu fui aprendendo isso com o tempo, porque é tanta regra que as pessoas impõem pra gente, né? E no nosso mundo, né? Na advocacia, na OAB, que é toda essa formalidade, essa liturgia, eu sempre procuro... ainda assim, continuar sendo eu. Porque eu sei, né? Você sabe, tem aquelas solenidades todas. É tudo muito formal, mas eu sempre... E o Bertanha é muito assim também. Aliás, um beijo pro meu presidente, amigo. Porque a gente sempre quebra o protocolo. A gente quebra o protocolo. Vem aqui, vem você falar e tal. A gente gosta de privilegiar as pessoas, de reconhecer pessoas. Porque como existe essa coisa do ego, né? No ser humano. E na nossa área tem essa... O ego é muito aflorado e um quer, às vezes, sobressair mais do que o outro. E, enfim, isso. A gente procura agregar as pessoas, unir as pessoas e valorizar quem realmente está ali conosco, no grupo. Mas, enfim, quem se propõe a fazer um trabalho. As glórias do homem são passageiras, né? São, a gente. Frase do Papa, quando ele toma posse, ele fala isso. Sic transit gloria mundi. Pois é. Então é viver agora, tem que ser feliz agora. Que a gente vai levar daqui, né? E essa coisa da essência é muito importante com o cliente. Se senta aqui. E outra, né? Eu falei posso estar num ambiente com pessoas muito superiores a mim, por exemplo, tecnicamente, formalmente, academicamente, enfim.
mas podemos estar também num lugar onde tem pessoas muito simples, muito humildes, né, com pouca instrução ou nenhuma. Eu vou ser a mesma pessoa. O que vai mudar é a minha comunicação, a minha fala, a minha postura verbal, o meu acolhimento. Eu vou ser a mesma. Eu vou ser a mesma. Eu posso estar no Palácio do Planalto ou na comunidade aqui do DR. Eu, graças a Deus, eu consigo ser a mesma pessoa. Eu me orgulho disso porque é a minha essência. Então, se eu falar com o trabalhador lá que não tem instrução nenhuma, só que eu tenho que mudar. Isso eu falo para os meus alunos. Você vai começar a aprender que você tem que agir de acordo com cada cenário da sua vida, cada momento. Porque esse trabalhador, eu preciso falar de uma forma simples. Senão, ele não vai entender. Não vou criar conexão com ele. Eu não posso ficar falando no juridiquês, toda formal. Olha, não, vem cá, senta aqui comigo. Ele vai sair dali e vai procurar outra pessoa para explicar o que você disse. Tá louco? Você acha que eu quero falar com aquela advogada de novo? Eu não entendi nada que ela falou. O segredo está na comunidade, não no produto. Qual é a comunidade que você está inserida? Isso. Com quem eu quero falar? De que forma eu tô falando com o meu público, né? Puta, a gente podia falar horas, né? Eu sei que você tem um compromisso daqui a pouquinho. Não, imagina, fica tranquilo. Adriana, eu queria te agradecer muito a sua presença, por você ter vindo aqui. Você gravou, né, Cris? Agora eu fiquei preocupado. Já pensou? Depois ela falou assim, Luiz, eu vou gravar agora. Eu ia tacar o tênis já. Ela vai começar agora. De uma parte eu falei assim, meu Deus do céu. Pode começar? Peço a Deus que ela esteja gravando. Adriana, foi muito massa. Não, eu que gostei demais. Muito enriquecedor pra mim. Não, pra mim também. Pro meu espírito. Espero que isso tenha... Pra mim, com certeza. Mas eu faço votos que esse seu depoimento de fé e de profissionalismo toque o coração de pelo menos, que possa ver esse vídeo, que ele vem nessa pretensão nossa, assim, totalmente uma pretensão despretensiosa. É isso mesmo. De só ajudar, só devolver para a advocacia aquilo que ela tem trazido para nós. E eu acho que isso, assim, é brilhante. É o que falta, muitas vezes, né? A pessoa se sentir acolhido. Estudante, você não está sozinho. Há luz no fim do túnel, né? E eu encerro esse nosso bate-papo por aqui. Espero que você tenha gostado. Fiquem bem. E se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, que pode ajudar alguém, tá bom? Tchau.